Olá, aqui é o Arthur novamente para mais uma aula onde vamos discutir as vantagens e desvantagens do BIM com relação à metodologia CAD, principalmente para que a gente possa entender os benefícios e aí os entraves, né, entre as duas metodologias, para quando a gente for fazer aquela discussão de implantação, vender nossos serviços BIM e comunicar isso com outros profissionais, a gente possa ter um embasamento melhor. Então, primeiramente, antes de começar a falar das vantagens e desvantagens, a gente já viu que era BIM na última aula. Mas vamos entender o que é CAD, tá? Vamos pegar aqui do básico. Então, se a gente fizer uma pesquisa básica, a gente não está sendo aqui muito acadêmico agora nesse momento, né? Vamos só fazer uma pesquisa básica sobre o que é que significa CAD. E o CAD, se você pesquisar lá, temos aqui o velho e bom Wikipedia, ele vai dizer que é o desenho assistido por computador. Ou seja, se você traduzir Computer Aided Design, é exatamente desenho assistido por computador, que é o nome genérico, né, de sistemas computacionais utilizados pela engenharia, geografia, geologia, arquitetura e design para facilitar o projeto e desenhos técnicos. Então, eu pergunto a você, se o CAD ele é um nome genérico para sistemas computacionais, o Revit também não é CAD? O BIM não é CAD? Sim, é. Ele só é uma categoria de CAD diferente. Então, é importante a gente ter isso em mente quando a gente for fazer essas discussões, que a gente vê em muito fórum, o pessoal falando, CAD não presta, bom é BIM. Cara, BIM é CAD, né? Você pode falar o AutoCAD, aí você está trazendo uma especificação. MicroStation, beleza, agora eu entendo o que você está falando. Então é bom ter isso em mente, tá? Então o CAD ele é exatamente o nome genérico a sistemas computacionais para o auxílio das engenharias, né, geografia, arquitetura e design. E aí o BIM ele também está dentro desse CAD, só que ele está lá como uma categoria especial. Então vamos fazer uma discussão agora, né, das vantagens com relação a AutoCAD, CAD no sentido AutoCAD, no sentido MicroStation, tá? Então, falando um pouco sobre termos históricos mais uma vez, né? Na última década, a indústria de AEC, é uma terminologia importante também, arquitetura, engenharia e construção. Então, a indústria de arquitetura, engenharia e construção fez uma transição de modelos 2D e modelos 3D que mudou completamente a relação entre arquitetos e engenheiros. Não apenas a forma de representar objetos, mas que isso é uma mudança de visualização para simulação. Foi essa tecla aqui que eu bati bastante na nossa última aula aí, que entre os 4 vídeos durou aí mais de 40 minutos. Então, a antiga metodologia CAD, né, vamos falar agora, né, da metodologia CAD como que a gente pensa em AutoCAD, não como o CAD em si por sua definição. Ela trabalhava com pontos, linhas, formas 2D, em alguns casos volumes e 3 dimensões, lembrando que o CAD também pode ser tridimensional. Eu já usei muito o AutoCAD para projetos tridimensionais, mas depois do BIM, do Revit, de ArchiCAD, nem penso em voltar lá para trás. Tá? Então, em um conceito BIM, esses objetos eles possuem, além de formas geométricas, dados qualitativos, quantitativos e significado substrato. A gente bateu também nessa tecla na última aula. Então, existe um estudo do Leist and Messner, né? Messner é um dos líderes aí da Universidade Estadual da Pensilvânia, tem muita pesquisa sobre a parte BIM. E ele fez um estudo alguns anos atrás, tá? Depois eu vou revelar quando foi esse estudo feito, que chama-se Comparing Traditional Schematic Design Documentation to Schematic Building Information Model. Tá aí em cima o tema desse estudo, né? Eu fiz uma tradução basicamente trazendo aqui os pontos que eles encontraram em termos de benefícios do BIM e em termos de desvantagens do BIM com relação à metodologia tradicional CAD. Então, começando aqui com o primeiro benefício. Enquanto o modelo CAD representava a edificação em 2D, o modelo BIM conseguia definir materiais de acabamento e representar em 3D objetos que não poderiam ser vistos em 2D anteriormente, demonstrando as capacidades de se inserir informação e de melhor visualizar o projeto como um todo. Esse é um dos primeiros pontos aí da pesquisa de Leist and Messner. Número 2. Além de uma melhor representação visual, alguns benefícios foram encontrados a favor do BIM, como por exemplo, melhor representatividade, geração de desenhos técnicos automáticos. A gente vê isso aí no Revit e no ArchiCAD, quando a gente modela a nossa planta baixa, e aí o modelo tridimensional está feito, corte, você clica em 2 pontos, fez o seu corte. Então isso aí realmente, só por isso, eu acho que já vale a pena migrar do CAD para BIM. É uma vantagem imensa, mas a gente já viu que simulação é bem mais poderoso, informação é bem mais poderoso do que apenas a representação tridimensional e aí as nossas pranchas, né, que são geradas de forma automática. Além disso, possibilidade de detecção de conflitos. Vamos estar vendo isso aqui na nossa aula de usos do BIM para a parte de coordenação 3D. A gente vai usar o Navisworks Manage para detectar conflitos em diferentes projetos, né? Coordenação entre disciplinas. E geração automática de tabelas e quadros de área. E aí o Revit, nesse caso que a gente vai estar utilizando mais, ele vai assim muito
muito além, que a gente consegue utilizar muitos plugins, muitas aplicações externas, a exemplo do OssaBin, do OssaFácil, para que a gente possa otimizar a forma de como a gente extrai informação dos nossos modelos. Então eu estou muito ansioso para começar essas aulas e eu tenho certeza que você também quer colocar a mão na prática, mas vamos aos pouquinhos, né, com o pé no chão, começando um pouco por essa parte teórica para dar esse embasamento e a gente ir para a parte prática com muito mais firmeza. Esse foi o segundo tópico em termos de benefícios BIM. O terceiro, ele fala o seguinte: o uso do BIM traz uma melhor percepção geométrica do empreendimento, o que reduz a necessidade de ter necessariamente profissionais com alta habilidade de interpretação visual 2D. De fato, e eu vou dar um exemplo bem claro, que eu sempre gosto de trazer isso nas minhas apresentações. Imagine que você vai ao médico, você está com um problema na sua coluna, e o médico faz um raio-x da tua coluna e te mostra e diz assim, ó, tá vendo? O teu problema é aqui. E aí você fica com aquela cara assim, né? Diz, beleza, tô vendo meu problema. E às vezes você não tem a mínima ideia do que seja, né? Às vezes acontece a mesma coisa quando você mostra uma planta baixa para um cliente seu que, por exemplo, é um médico. Ou um cliente seu que é um advogado. Ele vai olhar para a planta, beleza, eu gostei, tá bom aqui. Ele vai estar entendendo, mais ou menos, mas às vezes ele não tem a mesma percepção tridimensional, aquela capacidade de transformar um desenho 2D no mundo, né, tridimensional para poder entender aquele projeto. E é o que acontece? Quando a gente começa a obra, começa a fazer as coisas, aí ele chega lá e diz, ei, essa viga eu não quero isso aqui não. Aí você diz, mas não estava no projeto? Só que lá atrás ele não conseguiu visualizar isso. Então o BIM, ele melhora muito esse processo, lembrando de comunicação. A gente tem que tentar se comunicar como se a gente estivesse ensinando uma coisa a um bebê. Então o máximo de informação que a gente puder trazer para esse cliente, principalmente em fases anteriores, melhor, porque ele vai ter um entendimento melhor daquela visualização. E é por isso que o número 3 aqui ele fala exatamente isso. O BIM traz uma melhor percepção geométrica do empreendimento, o que reduz a necessidade de ter necessariamente profissionais com alta habilidade de interpretação visual 2D. Além de poder customizar vistas, perspectivas 3D e melhorar o entendimento do processo, tá? Depois que você tem um modelo BIM, cara, você consegue usar esse modelo para muita coisa. Você joga para o Enscape, você joga para o Lumion, você joga para várias ferramentas, V-Ray, e aí você vai ter uma potencialidade de informações. Mesma coisa no ArchiCAD, no EcoSim, em qualquer programa que você esteja utilizando, Vectorworks, ou seja lá qual for. No nosso caso, a gente vai estar tendo um foco um pouco maior no Revit por aquela questão de mercado, como já discutimos. É onde a maioria das pessoas está. Então, vamos por esse lado. Número 4. A manipulação de pranchas e informações fica muito mais simples que anteriormente, visto que não é necessário abrir vários arquivos. Tudo está na mesma plataforma. Então, basicamente, a gente tem um centro de informações, principalmente se estivermos trabalhando com coordenação através de servidores BIM. Então, nesse momento, a gente começa a trabalhar de forma remota com qualquer pessoa em qualquer lugar do mundo, né? Se a gente tiver no BIM Level 3. Então, esse é um grande ganho, né? Além disso, a questão de manipulação de desenhos de especificações, por exemplo, ar-condicionado, através de setorização por cores para a criação de vistas e detalhes mais rapidamente. Quando você trabalha com BIM, por você ter aqueles parâmetros que a gente discutiu lá na primeira aula, você consegue manipular esses parâmetros. Então eu consigo filtrar áreas, como tem esse exemplo aqui de ar-condicionado, e dizer, por exemplo, toda área que tiver, por exemplo, entre 3 e 6 metros quadrados, eu quero que ela fique azul no meu projeto. Toda área que tem entre 6 e 9, eu quero que ela fique laranja. E eu consigo criar vários filtros aí, da forma que eu quiser, para facilitar essa questão de gestão e documentação. Eu posso criar filtros por áreas de ataque de construção ou por terceirizados. Então eu posso ter terceirizados em cada pavimento lá, eu posso fazer filtros para dizer que aqueles terceirizados vão trabalhar em determinadas áreas específicas. E aí eu consigo ter assim alguns mapas, plantas, com vários filtros diferentes. Então é muito interessante quando a gente tem isso em mãos. Então o I do BIM é o mais importante, é a questão da informação. A gente gerir essa informação é fantástico. Número 5. A capacidade de criação de quantitativos e tabelas automáticas, capacidade de criar estudos e análises. E aí vem a que eu já mencionei brevemente antes, análise solar, análise energética, estrutural, etc., o que pode até trazer economias de energia quando você parte para a parte de sustentabilidade. Você pode facilmente fazer 3, 4, 10 modelos diferentes e analisar a questão de pegada de carbono e a diferença entre sustentabilidade de cada um daqueles projetos. Qual é o que vai consumir mais energia quando estiver operando? Qual é o que vai ter menos problemas em termos de insolação para consumo de ar-condicionado? Tudo isso pode ser mapeado através de metodologias BIM
E são usos, né, impactantes aí que reduzem muito, muito o valor final do projeto. Você pode pensar que isso talvez não seja tão aplicável para seus clientes de forma inicial quando você pensa em casas pequenas, quando você pensa em prédios que a gente faz para poder vender para outras pessoas, mas quando você pensa em órgãos públicos ou órgãos privados de grande porte, por exemplo, eu vou dar o exemplo aqui da Caixa Econômica Federal. Se você for fazer um projeto para a Caixa Econômica Federal, você acha que a Caixa não está interessada em ter redução no seu consumo de energia? Ela vai estar naquele prédio para sempre ali, sei lá, 20, 30, 40 anos. Então, quanto melhor o projeto em termos de eficiência energética, para ela vai ser melhor também. Tá? Além disso, coordenação entre disciplinas e outros. Então, esses são alguns pontos, benefícios que esse estudo aí de Leishman Messner traz